e vamos entrar na nossa proteção solar. Então, antes de entrar propriamente nos protetores em si que a Atomy tem, que são bastante ricos e que têm muito, muito mais do que proteção, eu queria falar um bocadinho do porquê da proteção solar. Princípios muito, muito simples. Portanto, estamos a falar de radiação, portanto, estamos a falar de radiação ultravioleta. Ela é uma radiação emitida pelo Sol que consegue passar por uma série de camadas, nomeadamente chegar à derme e à hipoderme. E, portanto, mediante o tipo de radiação, ela vai a camadas diferentes da pele e o tipo de dano que faz na pele também é diferente. Pronto, nós, sobretudo quando estamos a falar de protetores solares, estamos a falar do UVB, UVA, mas na verdade nós temos outros tipos de radiação e dentro da luz visível depois também temos a luz azul, a chamada luz azul, não é? Do ecrã, no monitor, o ecrã dos telemóveis, etc. Pronto, então, qual é que é aquela que é responsável, que se sente e é responsável pelas queimaduras? É a UVB, que normalmente nos protetores solares vem designada, quando se fala de proteção solar, estamos a falar de FPS, fator de proteção solar, ela refere-se a este tipo de raio ultravioleta, o raio ultravioleta B. Mas depois temos também o A, que é um que não se sente, que está presente todo o dia, pode atravessar nuvens e vidros, quer de manhã, quer à tarde, quer à noite, ela está ativa e é esta a radiação que é responsável pelo fotoenvelhecimento, ou seja, pelo envelhecimento e criação das rugas da pele. Ora, tendo em conta que já temos uma esperança média de vida que ronda aos 100 anos de idade, se calhar vamos ter que ter um bocadinho mais de atenção ao tratamento da pele para estes UVAs, que era para não termos um reflexo tão grande na pele. E portanto, o fator de proteção solar normalmente para o UVA não está indicado nas embalagens, ok? Mas existe aqui uma questão muito interessante e que eu posso já desmistificar, que é assim, os protetores solares em Portugal, por legislação, eles têm que ter 1/3 de proteção UVA para a UVB que está anunciada, está bem? Então, se nós temos proteção solar 50 mais, por exemplo, como fator de proteção para os raios UVB, pelo menos 1/3 ele tem para o raio UVA. O que não se garante em cremes ou outros ingredientes que tenham proteção solar. Portanto, às vezes as pessoas dizem, eu tenho um creme com proteção solar. Portanto, ok, mas se calhar só tem UVB. Se lá não disser nada sobre o UVA, já não é obrigado a ter proteção UVA, está bem? Então, esta é uma grande diferença entre proteção solar e cremes com proteção solar. Num creme com proteção solar, nós garantimos que pelo menos uma determinada porcentagem do UVA existe e normalmente quando tem mais do que aquilo que é a legislação, ela vem indicada na embalagem, porque as marcas também querem colocar isso como algo que se possa ver. E normalmente ela vem, por exemplo, aí a designação normalmente vem com PA. Então, o que é que faz a radiação UV? Pronto, tem uma grande influência naquilo que é a formação de radicais livres, portanto ela vai fazer aqui uma exercitação de moléculas dentro das nossas células, incluindo moléculas de água e oxigênio, que vai criar outras substâncias, outras espécies reativas de oxigênio, que são formas de radicais livres. E estes radicais livres é algo que é instável, reage com outras moléculas do nosso corpo e vão criar aqui uma série de situações. Portanto, eles criam mutações do DNA, que uma delas é o próprio risco do cancro. Podem também, o que elas também fazem é degradar o colagênio, portanto elas vão aumentar a ruga e a flacidez, vão fazer aumentar as manchas, porque elas vão estimular os melanócitos e portanto criar hiperpigmentação e vão também gerar inflamação e portanto vão agravar casos como acne, rosácea e sensibilidade. Portanto, poder reduzir o stress oxidativo, não é? Ou poder reduzir os radicais livres na pele é algo que é essencial. O corpo
por si tem oxidantes naturais. Portanto, os antioxidantes é aquele que é a defesa natural dos radicais livres. Portanto, o corpo tem a defesa natural dos radicais livres, sendo que normalmente ela não é suficiente, então nós podemos reforçar. Podemos reforçar a partir da suplementação natural, da alimentação, não é? Alimentos ricos em antioxidantes, com a dermocosmética adequada, que também tenha antioxidantes. E, portanto, substâncias como a vitamina C é fundamental, mesmo no verão. Portanto, isto não é só para usar na altura em que estamos a preparar a imunidade no inverno, bem pelo contrário, a vitamina C é fundamental no verão. A vitamina E, o beta-caroteno, que temos muitos alimentos ricos com estes alimentos, portanto, substâncias que tenham estas substâncias neutralizam os radicais livres, impedindo de causar danos. A outra forma de o conseguir fazer é com proteção solar, portanto, ou seja, é bloquear ou absorver a radiação para que ela também própria não ative esta criação dos radicais livres. E aqui começamos logo, dentro da proteção solar, existem 2 tipos de proteção que convém conhecer, porque isto também varia muito depois daquilo que nós encontramos no mercado. Então, um tipo de proteção são filtros inorgânicos, ou seja, são filtros minerais, e o outro tipo de proteção são os filtros orgânicos. E eles têm 2 formas diferentes de funcionar. Os filtros minerais, eles não são absorvidos pela pele. Portanto, eles criam uma barreira no topo da pele e o que acontece é que os raios ultravioletas são refletidos. Portanto, lá uma espécie de refração e acaba por fica a luz dispersa, não é? A partir desse reflexo no mineral. Já o mesmo não acontece com os filtros orgânicos. Portanto, os filtros orgânicos, eles vão absorver os raios UV e vão transformar essa energia em calor, ok? E, portanto, a pele vai acabar por irradiar o raio já transformado sob a forma de calor. Também. Portanto, uma das coisas logo que podemos pensar é tudo o que seja filtro solar orgânico, à partida vai aquecer mais a pele, filtro solar inorgânico, não tanto. Pronto. Então, logo aqui começamos a considerar que vai haver uns que são mais preferíveis para um tipo de pele do que outros. Pronto, normalmente os filtros solares inorgânicos, os mais comuns são o zinco ou o dióxido de titânio, e que não são recomendáveis usar sob a forma de sprays. Portanto, convém nos filtros inorgânicos usar sob a forma de creme. Então, o que é que acontece com os protetores solares? Ou são 100% minerais, estes protetores, eles atuam imediatamente após a aplicação. Muitas das vezes nós ouvimos várias coisas sobre os protetores solares. Tem que pôr 15 minutos antes. Tem que repor 2 em 2 horas. Não precisa de repor. Não... Então, o que é que muitas das vezes acontece? Até está tudo certo, só que tem a ver com o tipo de proteção que o protetor tem. Portanto, quando nós estamos a falar de proteção mineral, estamos a falar de protetores que atuam, ou seja, assim que eles acabam por aplicar na pele, começam a fazer efeito, não é? Porque já lá está a barreira que faz o refratar. Há menor risco inflamatório associado aos protetores minerais, mas o que é que acontece normalmente com os protetores minerais? São mais densos. Não é? Portanto, se eu tenho um protetor muito fluido, a grande probabilidade é que ele não seja mineral e seja orgânico. Portanto, eles atuam, e os orgânicos, sim, eles começam a atuar ao fim de algum tempo, ou seja, a pele primeiro tem que absorver para depois começar a fazer atuar. O que se consegue, sim, são texturas muito mais leves e com melhor acabamento cosmético. E depois há os protetores mistos, em que combinam um pouco destes dois, dos minerais e dos orgânicos, trazendo uma proteção eficaz, melhor tolerância e melhor sensorialidade do protetor solar. Pronto, a maioria dos protetores da Atomy acabam por ir parar aos mistos, sendo que temos alguns também nos outros 2 extremos e já vamos ficar a conhecer. Pronto, agora,
Quando nós ouvimos falar em proteção solar, tipo 50 mais, 40 mais ou o que seja, isto são testes que são feitos a partir de com uma determinada quantidade aplicada na pele, que normalmente são os 2 miligramas por centímetro quadrado. Ou seja, para cobrir um corpo inteiro de um adulto de 1,63 m, normalmente precisaríamos de cerca de 29 gramas. Ou seja, um protetor solar 180 ml, para conseguir fazer este tipo de aplicação, ele daria para 7 vezes, por aí, está bem? Portanto, já começamos a perceber que normalmente, provavelmente, aquilo que nós pomos na praia no corpo não é o suficiente para garantir a proteção solar dentro de que está dentro da embalagem. Depois, relativamente às questões da aplicação, eu já falei, portanto, isto muitas das vezes diz que é 15 minutos antes, 15 minutos depois, portanto, é uma das formas de fazer, mas a reaplicação é necessária sempre. Mais nos orgânicos, mas é necessária sempre. Porquê mais nos orgânicos? Porque os protetores orgânicos, a própria substância que é de proteção solar degrada-se com o sol e com a luz solar. E, portanto, a própria substância, ao degradar-se, vai ser causadora de aumento de radicais livres. E, portanto, se nós não fazemos a reaplicação de forma bastante frequente, estamos a não ajudar. Pronto. No caso dos orgânicos, aqui a questão da reaplicação tem muito a ver com a questão da ida à água e do suor, não é? E com até própria com o facto de haver fricção física. E, portanto, ele vai perdendo a eficácia, vai desaparecendo da pele e, portanto, precisa de ser reposto. Depois também há uma questão que muitas das vezes acaba por ser, entre aspas, polémica, que tem a ver com a vitamina D, se devemos ou não devemos de ter a proteção solar. E o que é consensual é que basta 15 minutos por dia ao sol para atingir um ótimo resultado de produção da vitamina D, e a vitamina D entra por todo lado, incluindo pelos olhos. Ou seja, a luz solar entra por todo lado, incluindo pelos olhos. E, portanto, entre todos os malefícios que existem de não aplicação de um protetor solar, é sempre preferível usar proteção solar do que não fazer, e basta uma pequena estar ao sol um pouco para conseguirmos garantir o suficiente da proteção solar, exatamente. Esta é a verdade, Sónia. Então, e isto era o que eu vos queria falar um bocadinho sobre a proteção solar, portanto, para termos aqui um bocadinho de noção do quão é importante e da dosagem e do tipo de proteção solar que existe e porquê usar proteção solar. Portanto, que variáveis é que nós estamos a ter. Então, agora, qual proteção solar usar? Portanto, e aqui é que entramos um pouco naquilo que é a proteção solar da Atomy. Portanto, a Atomy tem uma série de protetores solares. Na Europa, na verdade, temos 3, mas depois temos a loja onde encomendamos diretamente da Coreia, onde temos mais. Também temos na Europa ainda o BB Cream, que tem proteção solar, e há um produto muito querido que toda a gente gosta e que traz da Coreia, que é o New Gold Collagen Cushion, que também tem proteção solar, e há um outro que eu não especifico aqui, que é o que está mais à direita nesta imagem, que é o Healthy Glow Base, que é um primer que também tem proteção solar, mas que eu sei que há uma série de gente que usa, que o traz na mala de alguém cada vez que vai aos Estados Unidos, porque ele é fantástico. Eu própria usava, acabei de o acabar, portanto agora quero outro, próximo que for aos Estados Unidos, diga-me só favor. Mas aqui o que é que eu quero chamar a atenção nestes protetores solares? Maioritariamente a proteção solar na Atomy usa formas híbridas, mas sobretudo com uma forte componente funcional, ou seja, não estamos a falar só de um protetor solar. Portanto, eles atuam como um tratamento ativo diário, portanto, eu estou a proteger a pele e estou a fazer algo mais.
Portanto, todos eles vão ter antioxidantes potentes, portanto, que vão neutralizar os radicais livres. Portanto, desde o chá verde, a vitamina E, entre outros. Portanto, depois cada um tem o seu. Todos eles têm anti-inflamatórios naturais, em que vão reduzir a parte inflamatória, principalmente, incluindo aquelas que são associadas, por exemplo, à acne e à rosácea, como, por exemplo, a centelha asiática ou a medacasocide. Todos eles têm regeneradores celulares, portanto, ajudam na reparação do DNA celular, como a adenosina, como o colagênio, entre outros. E todos eles têm reguladores, portanto, principalmente ou para as manchas, ou para a oleosidade, ou para a barreira cutânea, portanto, como, por exemplo, a niacinamida. Por isso, o protetor solar, mais do que sendo um último passo da rotina, ele continua a ser um ativo no tratamento da pele. Por isso é que eu muitas das vezes digo às pessoas que me dizem assim, eu não quero usar nada a não ser um, e eu digo assim, então uso protetor solar. Pronto, porquê? Porque pelo menos está a fazer a proteção dos raios UV e estamos a ter um tratamento que obviamente não é o suficiente, mas entre não fazer nada ou fazer alguma coisa, este aqui eu costumo dizer que é melhor fazer este. Pronto, então isto é algo que existe em todos os protetores solares. Então, começando aqui pelos que existem na Europa. O preferido de quase toda a gente é o Absolute Essence Sun. Ele é um protetor híbrido orgânico e mineral. Ele é muito, portanto, com mais orgânico para ser imediato. Portanto, ele tem, porquê? Porque ele tem uma fluidez muito grande no próprio creme. E, portanto, ele é muito apreciado e ideal para pele envelhecida, para pele seca e também para pele com manchas. Portanto, o que é que ele faz na pele? Ele tem Código Cell Active Skincare Brightening, tem efeito anti-aging, tem efeito anti-manchas, ou seja, redução de manchas, e tem muitos ingredientes que fazem reparação profunda. Portanto, tem niacinamida, tem adenosina, ceramida, chá verde, centelha asiática e o tal Brightening Coat. Portanto, ele é um nutritivo que tem uma série de funções associadas ao próprio envelhecimento da pele. E depois, ao ter o Brightening Coat, ajuda também a reduzir as manchas. Ele tem uma ligeira coloração, ele não faz cobertura, mas essa coloração uniformiza ligeiramente o tom da pele. Agora, ele fica com um pouco de brilho, portanto, ele é um creme bastante nutritivo. Portanto, para peles oleosas, não é propriamente aquele que as pessoas vão gostar, tá? Portanto, ele é mais para peles secas. Pronto, ou envelhecidas. Portanto, mas normalmente as envelhecidas está associado sempre a ter um bocadinho mais de pele seca, por isso estamos bem. Depois, temos o Atomy Sun Stick, que é extremamente prático. Ele é assim deste tamanhinho, tem uma tampinha e aplica-se com stick, basta uma passagem e ele é extremamente, ele é muito eficiente e é transparente. Portanto, este protetor tem filtros orgânicos, proteção 50+, PA+++, portanto, assim como o anterior, e acaba por ter alguns ingredientes bastante interessantes. Tem vitamina E, portanto, que é antioxidante, portanto, ajuda a eliminar os radicais livres. Tem narciso do mar, que é bom para reduzir a hiperpigmentação e prevenir surgir novas manchas. Ele é eficaz na luz azul, tá bem? Tem alfa-bisabol, que é um anti-inflamatório, calmante e cicatrizante, e esta substância vem a partir destes 3 ingredientes que estão ali iniciais, portanto, é a Chidium, a Sunflower e a Balloon Plant. E depois tem emolientes, tem emolientes leves, que também vêm a partir daqui, que dá muito conforto à pele. Portanto, peles secas, muito secas, dão-se perfeitamente bem com este. Ele é transparente, mas ele deixa um glowzinho, portanto a pele oleosa pode já não gostar tanto. Ele é bom para quem faz desporto.
sendo que há um outro stick da Coreia que ainda é mais eficaz porque lida melhor com a transpiração do que este. Ele é muito bom para aplicar sobre maquilhagem, para reposição durante o dia e também para climas frios ou secos ou pessoas que estejam muito expostas ao ar-condicionado, porque ele vai dar aqui logo uma sensação de conforto na pele. Portanto, este é um que é excelente para andar na mala. Outro que também é bastante interessante é o Urban Sun Cushion. Ela aplica-se com a almofada. Tem aqui tem uma esponja que na prática vai beber o produto a outra esponja, que é aquela que tem ali um anel branco e um anel rosado. No anel rosado nós temos o código Cell Active Brightening, o que significa que estamos a ter uma ação de branqueamento para as manchas. No outro branco tem um mais de hidratação, portanto estamos a falar mais do protetor solar associado à hidratação e a ingredientes que vão trabalhar a proteção da luz azul. Portanto, a luz azul aqui, ele não é usado, a proteção de luz azul não é feita com um bloqueador de luz azul tradicional, ele é feito com plantas, neste caso o Blush Cover, portanto que até tem patente da Atomy. Ele usa os flavonoides, taninos e efeitos de proteção à pele, portanto que vai fazer proteção da luz azul. Tem um efeito antipoluição, portanto ele tem uma espécie de camada micro que vai fazer com que as pequenas partículas muito pequeninas de poluição que existam na cidade se mantenham longe dos poros da pele, e tem um efeito antioxidante bastante elevado, a partir de substâncias que existem substâncias naturais que existem na formulação. Tem pigmentos minerais e depois ainda tem bastantes plantas hidratantes e calmantes, não é? Por exemplo, a madressilva, a aloe vera, entre outras. Então, para quem é que é ideal este protetor solar? Para a vida urbana, para quem está há muito tempo ao computador ou ao telemóvel e para quem quer fazer controle do sebo ou do acne e também para quem tem melasma. Portanto, são dois protetores, este protetor funciona muito bem, são duas características onde este protetor funciona muito bem. Portanto, quer no melasma, quer no controle no sebo e do acne. Pronto. Estes são os 3 protetores que temos cá na loja da Europa. Depois, na loja da Coreia, temos ainda um protetor solar que é chamado protetor solar branco. Existe também a versão bege, mas neste momento não está disponível para Portugal. Aliás, a versão bege há de regressar à nossa loja. Ela foi para reformulação por ter que alterar a proporção de um dos ingredientes de proteção solar, que em termos de legislação europeia mudaram as proporções permitidas dentro da embalagem, mas este é um protetor solar que tem muita alta tolerância para o uso diário em peles normais. É aquele tipo de protetor solar todo o terreno. Portanto, ele é híbrido, portanto ele tem óxido de zinco e depois tem protetores também de proteção orgânica, mas depois tem centelha asiática que faz regeneração, tem erva cidreira que refresca e é antioxidante, tem chá verde que é antioxidante e portanto ele acaba por ter também um efeito calmante, anti-inflamatório e muito tendência de reduzir a vermelhidão. Pronto, e para quem é que este é indicado? Sobretudo para peles normais e secas, uso diário e familiar, e é daqueles protetores que quando vamos para caminhadas, provavelmente vamos levar atrás. Pronto. Ou para o campo, ou assim. Depois temos ainda o Derma Calming Sunstick. Este protetor solar é muito especial porque ele tem calamina, além de ser 100% físico, ou seja, 100% mineral. O que é que isto significa? A calamina alivia irritação, alivia comichão,
alivia o vermelho. Tem a aloe vera e a alteia rosácea, que também vai acalmar bastante e cuidar da irritação. Tem centelha asiática também, ou seja, são tudo ingredientes calmantes e reparadores. Como tem fator de proteção 100% mineral, ele acaba por ser totalmente indicado, a agregar isto tudo, ele acaba por ser totalmente indicado a crianças, a pessoas com rosácea, com pele acneica, com pele atópica, para procedimentos, pós-procedimentos estéticos, não é? Tipo, imagina, vai fazer um laser, vai fazer um microagulhamento, vai fazer algo onde a pele fique muito mais sensível, é bom para usar depois, e para pele sensibilizada. Portanto, este é aquele protetor de emergência que ainda por cima não precisamos de pôr as mãos, portanto ele é em stick, e portanto tudo o que seja inflamação não vamos estar a pôr dedinhos, e por isso ele é muito, muito anti-inflamatório, calmante e reparador. Ele dá assim um efeito acetinado mate, tá bom? Portanto, as peles oleosas também se dão muito bem com este protetor solar. Depois temos o Snow, portanto neve, não é? Snow Tone Up. Este protetor solar, ele vai iluminar instantaneamente, ele vai baixar o tom da pele, portanto ele uniformiza o tom, mas ele vai logo esconder aquelas manchinhas também, apesar de não ser de cobertura, mas como ele ele é 100% também de proteção mineral, tem bloqueio de luz azul e tem um efeito antimelanina, que é dado a partir da vitamina C, portanto do etilascorbe éter, porque ele tem vitamina C que inibe a produção de uma enzima que fabrica a melanina. Por outro lado, tem a niacinamida, que também reduz manchas, e tem o brightening coat, que repara a mancha. Portanto, este protetor trabalha manchas e melasma. A Érica está a dizer, este é bom para a tua pele. Sim, mas ele deixa um bocadinho de casting. Portanto, eu tenho aqui uns truques para as peles que são assim mais morenas barra negras, e que pode usar, pronto. Porque este é sem dúvida para quem tem melasma, mas, por exemplo, há muitas peles que são mais escuras, onde eventualmente o efeito que possa ter na pele as pessoas possam não gostar, porque como deixa um bocadinho de casting, acaba por ficar um bocadinho acinzentado na pele morena barra negra. Então, peço desculpa, quem é que falou? Fui eu, Ana Salomé. O que é casting? É deixar como se ficasse um resíduo branco, como se fosse uma película branca, que é uma coisa que normalmente acontece nos protetores que são minerais, não é? Portanto, normalmente os protetores minerais fica sempre, parece que fica com uma camadinha por cima, e portanto nós sentimos que tem algo, não é? Portanto, ou seja, vê-se, reduz, está bem? Reduz o tom da pele e portanto vê-se. Portanto, é como se nós espalhássemos e parece que continua a ficar um bocadinho branco, não é? Numa pele branca isso não se nota tanto, numa pele morena escura, numa pele negra, às vezes já fica assim um tom um bocadinho esquisito. Portanto, mas esta sim é por excelência o protetor solar para melasma, manchas, para pele baça, serve excelente, é excelente como base de maquilhagem também, e tem muito para dar em tudo o que tem a ver com o branqueamento da pele. Pronto, e depois temos o Fresh Sun Lotion, que também é 100% mineral, neste caso é com óxido de zinco, dá uma leveza total mesmo para a pele oleosa, ou seja, ele oferece a segurança de um filtro mineral, portanto, normalmente tudo o que é protetor de criança ou de protetor de peles complexas usa-se filtros minerais, ou tem-se preferência por filtros minerais, porque eles são mais seguros, não só pelo número de substâncias que entram na pele, mas também até pela irritação que podem provocar
ou pelo aquecimento, que é mau, por exemplo, para a produção de melasma. Portanto, por exemplo, peles com melasma devem de evitar protetores químicos, devem de usar ao máximo protetores físicos, tá bom? E só que este consegue ter uma textura leve e invisível, como um filtro químico. Portanto, quando se começa a espalhar, ele não espalha tão bem como um protetor químico, ou não é tão bem, é tão rápido, mas quando nós fazemos mais umas passagens, ele consegue mesmo absorver e até nem deixa o tal casting, portanto, não deixa aquela marca branca, mesmo em pele negra. Então, o que é que acontece com este protetor e porque é que ele é tão especial, além de ser 100% óxido de zinco? Ele é reef friendly, portanto, eu não sei se sabem, mas um dos maiores poluentes de praia são os protetores solares para a vida marinha. Portanto, os protetores solares químicos são tóxicos para muitos dos peixes que existem, porque criam ali alterações. Então, há praias que, principalmente aquelas que estão perto dos corais, que nem permitem usar protetores químicos e, portanto, só os físicos. Portanto, este é reef friendly por isso. Ele dá para aplicar quer no rosto, quer no corpo. Ele funciona como uma loção. É a melhor opção de praia, sem dúvida, mas ele tem testes, ele está testado para peles sensíveis e mesmo para quem tem dermatite atópica ou pele reativa em áreas extensas do corpo é excelente. Portanto, ele é hipoalergénico e ele acaba por ter essa facilidade de dispersão por causa da tecnologia de dispersão fresh, não é? Portanto, ele tem uma tecnologia que faz com que ela seja uma loção extremamente fluida e leve e que acaba por se espalhar bem, como se fosse um leite hidratante. Portanto, que isto é muito raro em filtros que são minerais. Pronto, então, o que é que faz pela pele? Ele faz controle da oleosidade, ele faz uma hidratação leve, não é comodogénico, portanto, aliás, os da Atomy não são todos, portanto, eles não têm propriedades comodogénicas, ou seja, o que é isto? Eles não bloqueiam a respiração no poro da pele e, portanto, pessoas mesmo com acne, com pele oleosa e podem perfeitamente usar este produto. Ele lava-se muito bem com o foam ou com o all-in-one azulinho. Portanto, os produtos da Atomy de lavagem retiram este produto muito bem. Portanto, normalmente os protetores minerais são mais difíceis de sair. E essa é uma dica que eu vos dou. Se usarem proteções minerais, obriguem-se a fazer a limpeza a 2 passos, porque senão podem ficar resíduos na pele e isso vai acabar por entupir e acabar por gerar inflamação em algum momento. Portanto, temos que fazer sempre uma boa limpeza. Depois, em termos de ingredientes-chave, temos muitos ingredientes leves e calmantes neste protetor, desde a centelha asiática, que é anti-inflamatória e reparadora da barreira da pele, a Eutonia cordata, a semente chia, temos antioxidantes e, portanto, este é um protetor que é familiar, portanto, dá para criança, dá para adultos, dá para pele oleosa, dá para acne, dá para pele atópica e para climas bastante quentes, portanto, ele até refresca. Nós, quando colocamos, dá a sensação de estar a refrescar. Pronto, não sei se já conheciam estes todos, mas eu vou falar só agora de mais 2 que têm proteção solar, que é o BB Cream, que existe na Atomy Europa. Ele tem uma proteção solar 50 mais IPA++, portanto ele tem uma proteção solar extraordinária, como se fosse um protetor solar, mas pode substituir o protetor solar? Teoricamente não. Na prática há muita gente que o faz, mas teoricamente não. Porquê? Porque nós não pomos a quantidade suficiente que permita dar esse nível de proteção. Portanto, eu se tivesse que pôr a quantidade suficiente era de BB Cream para fazer a proteção de 50 efetiva, eu ia ficar tipo betume, não dá, não é? Portanto, ele tem um efeito glass skin, portanto as peles oleosas podem não gostar muito de
de ver o efeito deste BB Cream. Por isso é que eu digo que ele é ideal para pele seca ou desidratada, sendo que este BB Cream, ele acaba por ter um sistema de controle da oleosidade, está bem? E por isso ele tem um pó que ajuda a absorver o sebo e, portanto, mesmo peles oleosas podem se dar bem com o BB Cream, portanto, nem todas provavelmente vão gostar do efeito, mas há formas depois de o controlar por cima e já vou dar umas dicas a seguir. Então, sempre que nós usamos este BB Cream, devemos de usar, apesar de ele ter 50 mais, devemos usar isto como uma camada extra de proteção e não como uma proteção principal. Portanto, devemos usar primeiro um protetor solar sem cor, como por exemplo o Atom Absolute Essence Sun, e depois então o BB Cream por cima. Então, ele também tem niacinamida, também tem adenosina, que ajuda para as rugas, portanto ajuda para as manchas, ajuda para as rugas, tem o brightening code da Atomy, portanto reduz mancha, e depois tem uma série de óleos, o de girassol, o de arroz, o de abacate, o de fruto rouge, que vai fazer com que ele efetivamente fique com aquele efeito glass skin e muito confortável em peles secas ou desidratadas. Também é bom para peles com manchas ou para peles com tom irregular. Ele é um híbrido, portanto ele tem um híbrido mineral, portanto ele tem proteção mineral de titânio dióxido e dióxido de zinco. Pronto. Depois temos ainda também com proteção solar o nosso cushion, portanto uma maquilhagem de alta performance, que é a paixão de muita gente, confesso que a minha também. Adoro este produto, a Adélica Gold Collagen Cushion. Portanto, eu nunca usei aquilo que chamava uma base, mas isto é mais do que uma base, porque achava que me vincava rugas aqui, portanto, além de ter menos rugas, este não vinca rugas, é espetacular. Ele tem um anti-aging, ele uniformiza, ele protege também da luz azul, tem colagênio que ajuda na firmeza, niacinamida para as manchas, ouro na luminosidade, e 70% do que aqui está, do creme que isto tem, é uma ampola, portanto com 13 peptídeos, tem betaína, é todo um mundo de nutrição e de tratamento da pele. Portanto, ele é mesmo um produto de luxo e conseguimos arranjá-lo com refill já incluído por máximo 37 euros numa compra combinada com produtos da Coreia, quando os equivalentes no mercado não têm metade das propriedades e custam 150 euros. Portanto, é mesmo de aproveitar. Ele tem proteção solar, mas mais uma vez não substitui o seu protetor solar principal. Portanto, devemos de usar ele não tem assim tanta proteção UVA, está bem? Portanto, devemos ter uma boa proteção UVA por baixo, e o BB, e depois funciona como cobertura e camada de reforço. Para quem é ele ideal? Pele madura, pele seca ou baça, pele com manchas e para quem necessita de um efeito de preenchimento de ruga e luminosidade instantânea. Funciona logo. Põe-se e ficamos com a pele espetacular. Então, em resumo, fazendo aqui um guia rápido por condição de pele. Se tivermos pele oleosa ou pele acneica, o Atomy Derma Calming Sun Stick e o Urban Shield Sun Cushion é o mais indicado. São os dois de mineral, de origem mineral. Portanto, não esquecer de fazer a dupla limpeza obrigatória, tá bem? Porque senão ainda vamos estar a inflamar mais. E depois, como alternativa, podemos usar o Atomy Sunscreen White. Mas os dois mais indicados são mesmo o Derma Calming Sun Stick e o Urban Shield. Não, para pele oleosa ou acneica, não é tão recomendado o Absolute Essence Sun, porque ele já é bastante nutritivo e, portanto, não vai ser tão confortável. Para pele seca, esse sim, o Absolute Essence Sun é espetacular, e o Healthy Glow Base com primer, que não referi, mas que existe. Portanto,
Na pele seca, o que é que pode acontecer? Protetores que sejam muito mate ou que sejam minerais em excesso, muitas das vezes podem trazer uma sensação seca à pele. Portanto, mas eu posso optar querer usar proteção mineral. Então aqui tem alguns truques para podermos usar proteção mineral sem ter esta sensação de secura na pele, que muitas das vezes estes protetores trazem este tipo de pele, que eu vou falar já a seguir, está bem? Pronto, agora tudo o que seja peles sensíveis com rosácea, crianças, os mais recomendados é o Atomy Fresh Sun Lotion, portanto, que é aquele formato grande que eu digo que é excelente para praia, que dá para rosto e dá para corpo, e o Atomy Derma Calming Sun Stick, que é o que tem a calamina e que estamos a falar de 2 protetores 100% minerais. Ou seja, para este tipo de pele, devemos de evitar filtros químicos, não é? Porque é mais fácil poder irritar, e produtos com fragrâncias que por terem potenciais reação. Já para manchas e melasma, temos o Snow, o Tone Up, portanto é a proteção base para melasma, o Urban Shield Sun Cushion, que é excelente para reaplicação, tá bem? Para quem tem melasma. Depois temos o Atomy Absolute Essence Sun, que é excelente para manchas de sol, manchas de idade ou para as manchas em pele negra, tá bem? Apesar dele ser um protetor orgânico, devido à questão de os outros deixarem aquela camada cinzenta que podem não ficar bem, na pele negra este acaba por ser o mais eficaz para manchas. O que é importante relativamente à questão das manchas e do melasma? A reaplicação, a falta de reaplicação, portanto, isto vai piorar muitas manchas, portanto, quem tem manchas tem que aplicar, reaplicar e reaplicar e reaplicar. Os filtros químicos, porque eles vão aumentar a temperatura da pele, que vai estimular a produção da melanina, está bem? E produtos com baixa proteção. E mais, o melasma não se produz só com a luz do sol, produz com a luz dos computadores. Portanto, é muito bom ter sempre os protetores que tenham filtro azul para quem tem melasma. Depois, em termos de utilização de praia ou de sol intenso, convém usar protetores que sejam resistentes à água e, portanto, o Fresh Sun Lotion e o Sunscreen. Obrigada, Sónia, exatamente, a luz pulsada também. E o Atomy Sunscreen White são os mais indicados. Portanto, lembra-se daquele protetor de todos os terrenos? É o Sunscreen White e o Fresh Sun e o Fresh Sun Lotion, portanto, que é o grande de praia e aquele que eu dizia que normalmente vai nas mochilas para as caminhadas. São os 2 protetores que são resistentes à água, portanto, conseguem mais facilmente entrar e sair da piscina sem eles saírem. E depois, para reaplicar no rosto, sem colocar as mãos no creme, muito facilmente conseguem usar o Sunstick em bastão. Portanto, este também é um bom para vocês poderem ter na praia. Quais é que não se recomendam em sol intenso ou praia? O Urban Sun Cushion. O Urban Sun Cushion é um protetor para quem trabalha em escritório e para a poluição da cidade. Não dá cobertura suficiente para ir para uma praia, ok? O Atomy Absolute Essence Sun também é demasiado leve. Ele não vai resistir à água ou ao suor e, portanto, vai-se perder a sua eficácia em termos de mais rapidamente. Portanto, são 2 protetores que eu não recomendo utilizar em ambiente de praia, sol intenso ou caminhadas, está bem? Portanto, é preferível usar o Sunscreen White, que é um híbrido, ou o Fresh Sun Lotion, que é mineral. Ou o Sunstick em bastão, que é orgânico, tá bom? Pronto. Então, algumas dicas. Passamos mais de 6 horas por dia no ecrã. Portanto, já percebemos que aqui a questão não é apenas ter um protetor solar, não é? Portanto, provavelmente vão ter que ter 2 ou 3, mediante o vosso caso, que é para usarem no momento mais adequado, não é? Por exemplo, se eu passo um dia inteiro ao computador,
de manhã eu devido pôr um Atomy Urban Shield ou, por exemplo, um Snow Tone Up se já tiver manchas. Vou fazer o reforço por cima de maquilhagem, ou com o BB Cream, ou Collagen Cushion, ou o que for. Portanto, logo vejo o que é que existe mais. Depois temos os retoques ao longo do dia. Dependendo da pele, preciso de ter calamina, preciso de ter outro tipo de cuidado em termos daquilo que é o acne ou a inflamação, se calhar vou usar o Derma Calming Sunstick, que está lá na secretária para repor. Se eu me maquilho e quero que seja totalmente transparente e não tenha necessidade de ter o Derma Calming, posso usar o Sunstick azul, portanto a embalagenzinha azul. E tanto não preciso usar as mãos e a barreira mantém-se intacta até ao fim do dia de trabalho. E hidratada e confortável e é ótima para os ares condicionados, portanto é extraordinário. Também posso pôr o Urban Shield ao longo do dia e repor ao longo do dia, mas provavelmente vou dar-me melhor com o Sunstick azul. Pronto. Se eu tiver a pele muito seca, para não sentir a secura de ter um protetor mineral, normalmente os nossos protetores minerais, a bem da verdade, principalmente os faciais, eles não se sentem secos. A pessoa mesmo com pele muito seca não costuma sentir essa secura de um protetor mineral, porque não sei se repararam, nós temos muitas plantas que são hidratantes e calmantes dentro da formulação e, portanto, não se sente. Onde às vezes a pessoa mais sente até é no protetor de corpo, mas ainda assim, se eu tiver a usar um protetor que seja de base mineral e tenha a pele muito seca, para não ter essa sensação, e se eu acho que tenho essa sensação, o que é que eu posso fazer? Antes de colocar o protetor mineral, garantir que eu tenho uma hidratação profunda. E aqui o truque é aplicar 2 a 3 camadas diferentes de tónico, ou seja, põe 2, 3 vezes o tónico, coloca o tónico, volta a pôr, coloca o tónico, volta a pôr e coloco o tónico. Portanto, eu vou aplicar várias camadas de tónico para saturar a pele de hidratação, e por cima está cheio de ácido hialurónico, portanto ele vai lá deixar. Depois pôr um creme nutritivo, portanto convém colocar um creme nutritivo durante o dia. Pode ser o Fame, por exemplo, peles mais envelhecidas pode ser mesmo o sérum e o nutritivo. Esperar um bocadinho isso para ele aplicar e só depois aplicar o protetor. Pronto. Não espalhar o protetor, usar mais o sistema de batidas, não é? Que é para não criar descamação visual, caso seja esse caso. De preferência até pode aplicar com esponja úmida, não é? Ou com as palmas das mãos, e depois usar bruma hidratante durante o dia. Portanto, podemos todos usar bruma, mas estas pessoas ainda mais. Ou seja, nós aqui temos o Rose Rain Mist que não está disponível nas nossas 2 lojas, portanto temos que ter sempre algum portador que traga de fora, mas temos o 3 Seconds Beauty Water, que é extremamente económico, é à base de louro, tem mesmo extrato de louro. Temos outros 2 mistos, um que é um sérum e outro que é um hidratante muito suave, que até dá para peles mais jovens, e portanto é usarem estes mistos por cima, portanto para borrifar o rosto por cima do protetor, que vai ajudar a reidratar a camada mineral. E portanto devolve o conforto logo instantaneamente. Agora, quando estamos a falar de corpo, o ideal antes do protetor solar para estas pessoas que querem usar o protetor solar mineral, e aliás de corpo na verdade só temos um que é 100% mineral, é pôr o Rich Body Lotion, nem é o Rich Body Lotion, é o Body Rich Cream, debaixo do protetor mineral. Ou seja, primeiro, tipo, tomamos banho, enchemos o corpo com este creme, o Rich Body Cream, e depois deixamos absorver e passado 5 a 10 minutos é que vamos aplicar o Fresh Sun Lotion. Pronto, e portanto ele vai acabar como sendo um escudo para a umidade, que vai estar entre a pele e os minerais do protetor. Agora,
usar também a bruma no corpo. Portanto, a bruma não é só para o rosto. Portanto, devemos sim usar a bruma no corpo. E se por acaso estivermos a ir para a praia ou para o campo e levarmos saco térmico ou geladeira, é pô-la lá dentro para ela ficar bem fresquinha. Pronto. O que é que se recomenda para as pessoas que tenham a pele muito seca? E a maior parte das praias ou dos locais com piscina isto permite fazer. Como o sal e o cloro ressecam a pele, o ideal é, vamos ao banho, passamos por baixo do chuveiro e depois de sair por baixo do chuveiro, colocamos a bruma e só depois repomos o protetor solar novamente. Portanto, fica aqui uma dica de como não ressecar a pele. E para terminar, vou deixar aqui outras dicas, está bem? Coberturas, papéis acneicas e oleosas. A melhor cobertura é o Atomy Adélica Fixing Cushion, que é um pozinho que existe na loja da Coreia. Portanto, é excelente para estes dois tipos de pele. Portanto, ela faz cobertura e não deixa a pele oleosa. Portanto, é muito bom para estes dois tipos. O Adélica Luminous Matte Cover Balm. Ele é excelente para cobrir marcas de Atomy e poros, mas este não evita que a pele brilhe durante o dia. Portanto, se a pessoa quer um efeito mais mate, ele vai ter que colocar um outro pó por cima, que é o Adélica Loose Setting Powder, que é aquele que tem ali duas cores, está do lado direito, já vou falar dele. Ele está aparentemente sempre esgotado na loja da Coreia. Mas a verdade é que ele é quase tipo, temos que ir lá diariamente ver se ele existe ou não existe, porque no dia em que ele aparece, desaparece. Temos alguma dificuldade em comprar isto. E volta, não volta, e não volta, não volta, estou a dizer, mas ele é espetacular, ele tem um controle de oleosidade muito potente, portanto, que faz um pote de captura de sebo, absorve o sebo e o suor, permanece na pele durante o dia todo, tem um efeito muito, muito profissional, portanto, ele neutraliza tons e irregularidades da pele. Ele tem a forma é muito leve, é respirável, é um pó solto e depois tem um acabamento mate, portanto, muito interessante. O BB Cream também pode ser usado por peles oleosas, porque tem aquele controle, mas depois aplicado com puff e selando com esta délica. Pronto, normalmente é assim que eles que gostam mais de usar. Depois, a dupla excelente papel envelhecida e com rugas e que queira tratar estas duas coisas com cobertura é o Essence Sun, portanto o protetor solar mais fluido que temos, combinado com o New Gold Collagen Cushion. É espetacular, portanto, peles mais envelhecidas, estes dois é fantástico. E depois em termos de praticidade, temos o Atomy Sun Stick azul, que é ideal para peles secas ou maquilhadas, e o Atomy Urban Sun Cushion, que é ideal para peles oleosas ou acneicas. Portanto, são os dois mais fáceis para reaplicar ao longo do dia. Tá? Depois ainda, peles negras com melasma, evitar de usar protetores minerais, ou seja, ou melhor, pode sempre tentar, mas... Voltar atrás, faz favor. Sim, Salomé. Por causa, não Diz? percebi se falaste daquele que está à direita. Este Adélica Loose Setting Powder. Falei, é aquele pozinho que tu podes pôr por cima do Adélica Luminance Matte Cover ou por cima do BB Cream, porque ele vai fazer um efeito mate e é excelente para controlar a oleosidade. Não é? Okay. Ou seja, tudo o que seja peles acneicas e oleosas, normalmente este pó é um bom amigo. Ok, obrigada. Pronto. Então, para peles negras com melasma, os protetores minerais, apesar de serem preferidos pelo controle da temperatura, devido ao facto de deixarem uma camada branca naquela pele, ela acaba a ficar cinzenta e não fica bem na pele negra. E então, qual é que é a alternativa para conseguir controlar o melasma e com resultados? Então, aqui temos a possibilidade de usar uma caneta que faz parte do conjunto Snow, que é o Dark Spot Corrector, que é a mais intensa naquilo que é a concentração de controle do melasma.
E depois fazer dose reforçada de vitamina C. Nós não temos cá a vitamina C 2000 da Atomy, que é uma vitamina C que tem 2.000 miligramas de ácido ascórbico por pacotinho. Portanto, nós só temos a de 500 miligramas, portanto, o que significa que temos de tomar 4 pacotinhos. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Em vez de tomarmos esta vitamina C 2000 tem libertação prolongada, coisa que a nossa de 500 não tem. Portanto, não é a mesma coisa tomar um pacotinho desta, de que tomar 4 seguidos da nossa. Não façam essa besteira, porque se tomam 4 seguidos da nossa, estão a deitar tudo fora pela urina, ok? Mas as peles negras com melasma podem fazer uma dosagem superior de vitamina C. Tem que a fazer durante ao longo do dia, não é? Portanto, uma de manhã, outra à tarde, e assim sucessivamente para conseguirem ter esta dosagem de ácido ascórbico. Então, podem usar a caneta, fazer mais intensamente a vitamina C e depois usarem o protetor Essence Sun, que na prática é o favorito para a pele negra. É o protetor que as peles negras mais gostam, tá? Portanto, esta é uma possibilidade. E depois podem repor com o Sunstick. Portanto, esta é uma dica para peles negras com melasma. Pronto. E depois as peles mais morenas já vai depender, portanto vai ter que perceber se o mineral funciona ou não funciona com a pele. Pronto. Depois, relembrar, os mais adequados para criança é o Derma Real Cica e o Fresh Sun Lotion. Portanto, o Derma Real Cica é aquele em stick que tem a calamina. De facto, esta é a melhor opção. Nós tínhamos um que era o Cera Bebé, que dava para crianças também, mas que foi descontinuado. E depois temos o Fresh Sun Lotion, que é aquele formato grande de praia. Pronto. Não quer dizer que a criança não possa usar os outros cremes protetores solares, porque pode. Quer dizer, por exemplo, pode o stick azul, pode aquele que é todo o terreno para toda a família, que é o normal, o branco. Já não recomendo de todo, e esse aí pode a partir dos 2 anos de idade. Já não recomendo de todo estar a dar protetores como o Essence Sunscreen ou o Urban Cushion. Porquê? Porque já tem princípios ativos mais orientados ao envelhecimento da pele, além de serem, principalmente, além de serem orgânicos. Então, se queremos cuidar da saúde das crianças, estes são os mais indicados. Pronto. Depois, a regra da colher de chá deve ser a quantidade que devemos de colocar para colocar a proteção do rosto, e eram estes os tipos que eu trazia para vocês e esta informação, que o PDF já vai com o link para o do YouTube. E o do YouTube vai ficar dentro da playlist de produtos.